Quilômetros, barreira, destino. Não é apenas uma viagem, é uma aposta. Porque bilhões de vidas se movem enfrentando predadores e exaustão? Na ecologia, chamamos isso de migração. Mas se pensarmos na migração, não como obrigação, mas sim como uma estratégia mais arriscada e vital na vida de um indivíduo? Este é o maçarico do peito vermelho, com nome científico Calidris canutus rufa. Nosso herói nasceu no topo do planeta, o Ártico canadense. O inverno se aproxima e ele está prestes a embarcar em uma jornada de mais de 15 mil quilômetros até as praias do Brasil e da Argentina. A migração é um movimento direcional de indivíduos ou populações entre diferentes regiões. Essa mudança pode tanto ser feita em distintos intervalos de tempo e ser motivada pela busca de fontes de recursos mais abundantes ou escapando de condições severas. A migração não respeita fronteiras. Sua abrangência mostra o quão longe e por quanto tempo os animais viajam, sendo muito importante para a manutenção dos ecossistemas. Essa viagem pode ser bem curta, durando apenas alguns metros, com o movimento diário de bichos no solo ou no oceano, ou de longa distância, cruzando continentes inteiros, como a épica jornada das borboletas monarca entre o Canadá e o México. O mais importante é que essa escala de movimento conecta diferentes grupos de animais, evitando que eles fiquem isolados. Quando essa conexão é mantida, a população fica mais forte e com maior chance de sobrevivência. Mas quando as rotas migratórias são bloqueadas, a diversidade local pode ficar ameaçada. A migração é uma estratégia evolutiva de alto risco, mas com recompensas que favorecem a sobrevivência do indivíduo. Basicamente, os animais migram porque os benefícios superam, e muito, os custos da jornada. A principal razão é a mais urgente de todas: garantir o alimento. O planeta Terra é sazonal. No Ártico, o alimento é abundante apenas no breve verão. O inverno trará o gelo que cobrirá todo o alimento. E a migração é a solução do nosso herói. O maçarico se desloca para seguir a fartura, explorando a área onde os recursos estão no seu auge, que nesse caso são os vastos estuários da América do Sul. A segunda motivação, talvez a mais crucial, é a reprodução. Um habitat pode ser excelente para um adulto forte, mas ser mortal para um filhote. O Ártico é um santuário reprodutivo temporário, com menos predadores específicos para os ovos. Mas, para crescer e se alimentar, o jovem maçarico deve fugir para o sul. O animal busca um local que ofereça duas garantias para a nova geração: segurança e recursos iniciais. Então, como já dito, os animais migratórios podem procurar tanto um lugar com menos predadores específicos para os ovos ou para os filhotes, quanto abundância de alimento e condições ideais de temperatura para o rápido crescimento dos jovens. Veja o exemplo dos salmões. Eles vivem e se alimentam no oceano, mas investem toda a energia de volta ao rio de onde eles vieram, porque a água doce protegida da nascente é o único lugar onde seus ovos e alevinos conseguirão sobreviver. Portanto, os animais migram não por acaso, mas por uma combinação de fatores urgentes, como comer, se esconder e se reproduzir, garantindo a sobrevivência do indivíduo e seu sucesso reprodutivo. Mas o maçarico não migra por acaso. A viagem começa quando ele percebe um gatilho duplo. O primeiro são os sinais do ambiente, como o encurtamento dos dias, o fotoperíodo, que funciona como o calendário da natureza, avisando que o frio e a falta de comida estão chegando. Em resposta a esses sinais, o corpo do animal ativa o segundo gatilho, os sinais internos. Eles começam a comer intensamente para acumular grandes reservas de gordura, que é o combustível da viagem. Seus hormônios disparam o impulso irresistível de se mover. Tudo isso garante que ele inicie a jornada no momento perfeito. Assim como os humanos utilizavam as bússolas para se localizarem ao longo das caminhadas e atualmente utilizamos GPS para isso, os maçaricos possuem mecanismos de geolocalização, chamadas bússolas biológicas. O sucesso da migração, antes de qualquer coisa, depende da calibração dessa bússola, isso é, o seu bom funcionamento. A capacidade dos maçaricos de se orientarem no espaço segue tanto a navegação celestial, que é o uso de corpos celestes como o Sol e as estrelas, quanto do campo magnético da Terra para se guiarem. Seguindo a rota, as aves também podem utilizar os pontos de referência que foram aprendidos após percorrerem determinados caminhos. Um exemplo disso é a capacidade de se guiarem para a costa utilizando o infrassom do mar. O sucesso de uma viagem de milhares de quilômetros não depende só do voo, mas também de pontos estratégicos localizados ao longo da rota. São as chamadas áreas críticas.
As áreas críticas são sítios de pouso, descanso, alimentação e, crucialmente, reprodução e mudança de penas. Sem elas, as aves, por exemplo, não conseguiriam adquirir as reservas energéticas necessárias para completar o seu ciclo de vida. Para o maçarico de peito vermelho, o sítio de pouso e alimentação mais crítico durante a sua rota é a Baía de Delaware, nos Estados Unidos. É lá onde ele precisa se reabastecer na primavera, alimentando-se quase exclusivamente dos ovos de caranguejo de ferradura recém-desovados. E, se ele falhar em acumular gordura durante essa etapa, ele não terá energia para voar os milhares de quilômetros até o Ártico para se reproduzir. Se tudo der certo e ele conseguir se reproduzir, a família migra para o sul, onde os estuários e planícies de maré do Brasil se tornam a área crítica de inverno. A perda de apenas uma área crítica, seja da baía ou de um manguezal brasileiro, pode ser catastrófica. Se o maçarico não conseguir se reabastecer, o risco de mortalidade na próxima etapa da viagem aumenta drasticamente. Agora, o movimento dos migrantes tem um impacto profundo que vai muito além da sua sobrevivência individual. A começar pelas metapopulações, que consistem em sistemas de múltiplas populações locais, que estão separadas por fragmentos de habitats distintos, mas que se conectam por meio da dispersão e da migração. Se um evento ambiental, como uma doença ou um desastre, destrói uma população, a migração permite que ela seja recolonizada mais tarde por indivíduos saudáveis, de tal forma que cortar as rotas de migração pode levar à extinção de toda a metapopulação. Assim, proteger apenas a maior população não é suficiente. É preciso proteger as rotas de migração e a conectividade entre os habitantes, reconhecendo que populações menores podem ser a fonte vital do resgate. Além disso, o maçarico e outros migrantes são engenheiros ambientais que transportam e redistribuem a vida. Ao se alimentarem, eles transportam sementes, esporos e outros organismos. E ao excretarem em um novo local, eles depositam nutrientes concentrados. Essa entrada de nutrientes atua como uma fertilização natural, aumentando drasticamente a produtividade em ecossistemas de destino, como os estuários do Brasil. É um ciclo épico de vida, energia e conectividade. Mas apesar de todas as suas capacidades e habilidades, o maçarico enfrenta um inimigo cruel: a perda das áreas críticas. A coleta excessiva dos caranguejos de ferradura nos Estados Unidos significa menos ovos para o maçarico se alimentar, e menos ovos significa a falta do combustível necessário para que ele faça a migração. No Brasil, o aterro e a destruição de manguezais e planícies de maré eliminam seu refúgio de inverno. A perda de uma área crítica em um continente pode implicar na extinção de uma população inteira em outro. Assim, a conservação da migração não é apenas sobre proteger o nosso herói, o maçarico do peito vermelho, mas sim sobre proteger toda a conectividade global dos ecossistemas.